Boa tarde, que a doce paz de Jesus seja sobre nós. Uma reflexão da palavra de Deus aqui que veio ao meu coração este momento. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, a Bíblia fala da porta estreita e da porta larga. A Bíblia diz que a porta larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, ao abismo, à destruição, ao inferno. A porta estreita, apertada, é o caminho que conduz à vida eterna. É o caminho das regras, das leis da palavra de Deus, das regras da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, das ordenanças de Deus. Esse é o caminho estreito. O caminho largo e espaçoso é o caminho sem lei, é o caminho sem regras, é o caminho sem pudor, é o caminho sem limites, e por isso o final desse caminho é o inferno, e não existe outro. Jesus ensinou para nós que só existem duas estradas, a espaçosa e agora multidões e multidões, milhares de pessoas estão nessa porta, nesse caminho espaçoso, alegre, sorridente, em suas prostituições, adultérios, mentiras, enganos, indo para o inferno. Milhares estão caindo lá agora. E a estreita para a salvação, com limites, com regras, com mandamentos, com leis. Em qual das duas nós andaremos? Na estreita ou na larga e espaçosa? Na espaçosa com a multidão, indo para o abismo, para a perdição, para o inferno, ou na apertada com Jesus Cristo? Ou fechamos os olhos e fazemos como o avestruz para evitar o perigo? Não, eu te convido a entregar sua vida a Jesus Cristo. Neste momento, eu te convido a aceitar Jesus como seu Salvador. Saia dessa porta larga e espaçosa que está te conduzindo à perdição, ao abismo de tormento eterno, ao inferno. Aceite Jesus, entregue sua vida a Jesus e entra por esse caminho estreito, apertado, e aceite a Jesus e o sirva, porque esse caminho apertado às vezes fere os pés, tem problemas também, tem angústia, tem perseguição, tem dificuldades, temos que lutar uma luta diária, todos os dias, contra o pecado, o mundo, o diabo, contra nós mesmos. Essa luta é diária, ela só vai terminar quando nós descermos à sepultura com Cristo ou formos arrebatados pelo Espírito Santo para encontrar o Senhor nos ares. Por isso que nós temos que ler a Bíblia todo dia, por isso que nós temos que orar todos os dias, por isso que sempre que podemos, temos que estar na casa de Deus todos os dias, porque esses são os meios, as formas que Deus criou para nos ligar a Ele, para nos envolver com Ele, para termos relacionamento com Ele, para ocupar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma nas coisas dEle, Jesus Cristo. Alguns exemplos aqui que eu escrevi. A estrada espaçosa tem vários ramais. Como diz o escritor Leonard Ravenhill, que já partiu para a eternidade em 1993, um grande servo de Deus britânico, escritor, pastor, ganhador de almas e sério. Ele disse: 1000 caminhos te levam ao inferno, nenhum te tira de lá. Então saia desse caminho sem lei, sem regras, sem limite. Saia dessa porta regalada, desse caminho regalado, porque o fim dele é o inferno. E entra pela porta estreita, que tem luta, dificuldade, tribulação, angústia, perseguição,
mas Jesus está no final desse caminho, e quando você chegar lá, ele vai dizer: foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra na eternidade do seu Senhor. Entra no gozo eterno. Então, a estrada espaçosa tem vários ramais. Eu vou falar alguns deles aqui. A estrada do suicídio é o caminho mais rápido para o inferno. A estrada do suicídio é o caminho mais rápido para o inferno. Judas o preferiu, depois de andar no caminho certo, estreito, seguindo, servindo e adorando o Senhor Jesus, ele optou pelo suicídio, pelo caminho mais perto de se chegar ao inferno. Com ácido leva poucos minutos para você chegar ao inferno. Com arma de fogo é mais rápido. A droga é a onda moderna do suicídio que leva o maior número de jovens para o inferno. Estamos alertando, estamos dizendo: pare com as drogas, fuja das drogas, saia das drogas, abandone as drogas, porque você está se matando, mas eles estão cegos pelo príncipe deste século, pelo Deus com letra minúscula deste século, que se chama Satanás, o enganador das nações. Outra estrada espaçosa, a estrada da imoralidade. Nela andam moças, rapazes, velhos, novos, homens e mulheres. O adultério destrói os lares, casamentos, famílias, filhos e também a vida espiritual para te conduzir ao inferno. O adultério vive um inferno no lar. O adúltero vive um inferno no lar. Não tem como você trair sua esposa e ser feliz. Não tem como você trair seu esposo e ser feliz, ter uma vida normal. É impossível. Por mais que você tenta ignorar, mascarar, mas na essência da sua alma é impossível. O adultério destrói famílias inteiras e vida espiritual. O adúltero vive um inferno no lar e viverá no inferno ou no outro mundo, porque a Bíblia condena. Ela diz assim: os idólatras, os homicidas, os efeminados, os que se prostituem, os idólatras, os mentirosos, não herdarão o reino de Deus. Não tem parte com Cristo, nem a sua eternidade. Então, se você está nesse caminho espaçoso, sem lei, sem regra, de adultério, de prostituição, de vícios, de enganos, de pornografia, fuja logo antes que você caia no inferno. Deus está te alertando, viu? Outra estrada espaçosa, a estrada do amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,9. Ter dinheiro não é problema, ter riqueza não é problema, é bênção. O problema é quando o ser humano ama o dinheiro mais do que Deus, mais do que esposa, mais do que a família, mais do que o próximo, a ponto de mandar matá-lo. Aí o dinheiro se torna uma miséria, uma maldição. Então, a estrada do amor ao dinheiro leva a roubar, a enganar, a dever sem querer pagar, cego entendimento. Quem ama o dinheiro não sente necessidade de Deus. E aí está o perigo. Quantos ricos serão salvos? Olha, se eles não se arrepender e abandonar o amor ao dinheiro, a Bíblia diz que dificilmente um rico entrará no reino do céu. Mateus 19, versículo 23 e 24. Agora, para Deus nada é impossível, mas se ele se arrepender, converter, entregar sua vida a Jesus, servi-lo e segui-lo, com certeza ele irá para o céu. Caso contrário,
Se o dinheiro for o seu Deus, o seu amor maior, ele se perderá. Outra estrada espaçosa, a estrada do divertimento. Carnaval, festa da carne, das bebidas alcoólicas, do fumo, das drogas, das boates, das baladas, dos clubes de dança e tantas outras coisas deste mundo enganoso. Se tenho de deixar as coisas do mundo, diversões para entrar no céu, prefiro o inferno, é o que muita gente diz. Você prega o evangelho, anuncia a palavra, aí muita gente diz, vocês são escravos, não pode fazer nada. Na verdade, quem é escravo são eles, que estão escravizados pela prostituição, pelo engano, pelo vício da cachaça, da maconha, da cocaína e tantas outras coisas. Então muitos dizem, se for para me largar a bebida, o cigarro, a boate, as noitadas, eu prefiro ir para o inferno. E muitos, milhares dos que já falaram isso, falam com tristeza e temor. Milhares dos que já bradaram isso, falaram isso, já estão no inferno para sempre. Nunca mais terão oportunidade de vida eterna. Outra estrada, a incredulidade. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7 ao 9, os incrédulos desvia-se de Deus, faz piadinha, ignora, zomba, critica, não crê na Bíblia. O fim dessa estrada é a perdição eterna. Porque Jesus disse em Marcos 16, versículo 15 e 16, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então essa palavra que eu estou pregando, ela não voltará vazia. Ou ela te justificará para a vida eterna com Deus, ou ela te condenará para o inferno sem Deus, porque você ignorou ela. Outra estrada, a estrada da religião, é o caminho espaçoso. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, nela andam os religiosos de profissão, estão no hall de membros da igreja, alguns até são obreiros, mas seus atos negam a Cristo, negam a palavra, são nuvens sem água, são árvores sem fruto, e são homens que estão às vezes e mulheres dentro da igreja, mas não temem a Deus e não vivem de acordo com a palavra de Deus. Outra estrada é a estrada da demora em aceitar a Cristo. Spurgeon escreveu, quantos deixaram para aceitar Jesus amanhã? E o amanhã foi muito tarde, a morte os engoliu e hoje eles estão no inferno. Muitos sabem que estão na estrada para o inferno, mas deixam para aceitar a Cristo mais tarde. Se pudéssemos perguntar aos que estão no inferno, hoje a maioria diria, esperava deixar a estrada da perdição antes de chegar aqui, mas foram tragados pela morte, foram tragados pelo diabo. A estrada estreita é Jesus Cristo, é a sua palavra, é a obediência à sua palavra, a sua lei, é o único caminho, é a única porta para a salvação. João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta da vida eterna, quem entrar, quem me aceitar, viverá eternamente. João 14, 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao céu, ao Pai, se não aceitar Jesus, se não servir a Jesus. Entra-se nessa porta pelo arrependimento e anda-se nessa estrada pela fé. A graça de Deus, não as obras, é o alicerce dessa estrada. Não é as obras, é a graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, do dinheiro dos empresários, das riquezas dessa terra, para que ninguém bata no peito e se glorie, se vanglorie. Não, ninguém. Essa salvação vem de Jesus Cristo. Ele morreu, ressuscitou para salvar a minha alma, para salvar a sua alma, para escrever o nosso nome no livro da vida. Aceite Jesus agora, hoje, e Ele te levará para morar no céu quando você partir dessa terra.
Deus te abençoe. Entrega-se a Jesus e o sirva. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Eu não me arrependo em nada. Um abraço.